A paz do Senhor, igreja. Você que trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir comigo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 45. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por este dia, agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, ao irmão Gesiel pelo convite, que o Senhor continue nos abençoando ricamente. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Quantos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. Mês da mulher. Mas hoje eu quero falar do maior homem de toda a história. Semana da mulher. Mas hoje eu quero enaltecer aquele que é por causa dele que a mulher está aqui hoje. Eu quero falar dele. O primeiro homem, Adão. Quando Deus criou o mundo, Deus fez, no sexto dia, coroou a obra-prima da criação. Todas as coisas, já escreve João, foram feitas por ele, nada daquilo que se foi feito, se fez sem a presença dele. Ele criou e no sexto dia, a Bíblia diz que o Pai, a palavra e o Espírito disseram: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Este é o primeiro Adão. Deus pega o pó da terra e faz um boneco de barro. Vamos colocar nesse boneco boca para que fale semelhante a nós, olhos para que veja semelhante a nós, ouvidos para que ouça e semelhante a nós, pés para que se movimente semelhante a nós, e mãos para que crie semelhante a nós. Eles criam aquele boneco, mas aquele boneco sem vida agora precisa se tornar uma alma vivente. Mas a vida não pode ser criada, porque a vida está em Deus e a origem da vida parte dele. Então a vida é compartilhada. Quando Deus sopra agora nas narinas do boneco, a Bíblia diz que Adão se torna alma vivente, mas não como o resto da criação. Não só como um animal que respira, como um animal onde seu coração bate, ou que ele tem instintos naturais, não. Adão transcende a isso, porque Adão, ele domina sobre a criação. Ele não só fala, como ele também se relaciona. Ele não só anda, como ele domina sobre todas as coisas criadas. Adão também consegue ver Deus. Ele não consegue só ver a criação, ele consegue ouvir Deus, e não só o som dos pássaros, dos rios e dos mares. E agora Deus coloca Adão no jardim que ele havia criado para Adão, o jardim do Éden, lugar de delícias. E ele coloca Adão ali e diz assim: olha, você pode se alimentar de tudo que está aqui, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora a Bíblia diz que Eva, olhando a árvore, chega à serpente e começa a distorcer as palavras que Deus diz. Ela diz a Eva: não foi assim que Deus disse? Porque toda mentira vem fantasiada de verdade. Toda heresia, ela vem embrulhada num papel de presente da verdade. O que nós temos ouvido? Qual é a voz que nós temos ouvido? Eva resolveu ouvir a serpente, ela comeu do fruto, deu para o seu marido e ele também experimentou do fruto. E a Bíblia diz que foram abertos os olhos de ambos, porque uma refeição muda tudo. Do que é que você tem se alimentado? Qual tem sido a sua comida? E agora, todo o que vai nascer de Adão está fadado a seguir um protocolo. Há um ciclo. Deus agora chega no jardim do Éden. Adão olha e Eva olha para Adão e eles veem que eles estão nus. Correm para o meio do jardim, se escondem entre as árvores e fazem para si folhas de figueira para se cobrir. E eles escutam a voz de Deus:
se manifestando em forma de passos pelo jardim na viração do dia. E eles não se manifestam a Deus. E Deus vem perguntando: Adão, onde estás? Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. O que foi que você fez? Adão não pede perdão, ele não verbaliza a sua culpa, ele continua inerte, ele continua escondido. E agora Deus não vem ao encontro do homem dessa vez para dizer ao homem aquilo que ele é, aquilo que ele ganhou, ou para fazer algo novo nele, não. Deus vem trazer ao homem a consciência de tudo aquilo que ele perdeu. Você perdeu o jardim, pode sair daqui. E Deus agora coloca anjos com espadas flamejantes para guardar a entrada daquele lugar, para que o homem não ache o caminho de volta. E talvez você se pergunte nessa noite: quem me dera achar o caminho de volta para o jardim? Mas o caminho de volta para o jardim já foi aberto a nós. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora Deus também, tirá-los de lá, e antes disso, antes de tirá-los de lá, Deus não deixa aqueles dois sem esperança. Mas Deus olha para Eva e diz assim: da sua semente nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Esse é o primeiro evangelho. É a primeira vez que uma palavra de esperança foi dada a um homem caído. É a primeira vez que uma palavra de fôlego, de ânimo foi dada a um homem desesperançoso. A primeira pregação não foi feita por Noé. A primeira pregação não foi feita por Moisés. A primeira pregação foi feita por Deus no jardim do Éden. A primeira pregação do evangelho. E agora Adão sai, e a ordem de Deus é: multiplicai-vos e enchei a terra. E eles começam a ter filhos. E os filhos, o primeiro deles, um homicida. E depois disso, uma sucessão surgiu. E o ciclo natural do homem passou a ser: nasce, cresce, é tentado, peca e morre. Nasce, cresce, é tentado, peca e morre. Todo fruto de Adão está fadado a cumprir o mesmo protocolo. Eu e você, homens miseráveis sem Jesus, estamos fadados a cumprir este mesmo protocolo. Mas agora, a Bíblia diz: o último Adão. Por que o último? O último é aquele que quebra o ciclo. O último é aquele que faz diferença entre os seus antecessores. A jovem Maria estava na sua casa e o anjo apareceu a ela dizendo: você vai ficar grávida. Mas olha, não vai ser semente de Adão que entrará no seu ventre. De ti será gerado aquele do Espírito Santo. Maria fica grávida. Maria dá à luz. O menino nasce, cresce em conhecimento, em graça, e o Espírito de Deus estava sobre ele. Agora, ele inicia seu ministério, é batizado no Jordão por João Batista, e ele é impelido para o deserto, para ser tentado. Adão, o primeiro do Éden, foi o primeiro homem a ser tentado e sucumbiu. Eva, na frente de uma árvore bonita, foi tentada e sucumbiu. E agora, depois de 40 dias, Jesus está lá, e Satanás aparece de novo. Dessa vez não com a voz mansa, porque Jesus sabia quem ele era. E diante de pedras, Satanás começa de novo a distorcer, na frente do homem Jesus, do verbo que se fez carne. Você tem fome? Manda que essas pedras se tornem pães. Jesus com certeza começa a pensar: com Adão deu certo, com Moisés deu certo, com Noé deu certo, com a geração de Sete deu certo, com a geração de Caim deu certo, mas comigo não. Dessa vez não vai dar certo. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora o segundo Adão quebra o ciclo. Ele não peca, ele é tentado, mas ele não peca, não. Dessa vez não,
porque nele o ciclo é quebrado. Agora, o tempo se passa, e na nação de Israel existe uma regra: toda semana que for Páscoa, não poderá haver nenhum alimento fermentado no arraial de Israel durante 7 dias. Não pode, porque a Páscoa é um memorial santo, e também é uma voz profética na terra, da libertação do Senhor, do Cordeiro de Deus que viria. E Jesus era o próprio Cordeiro. E Jesus ajunta os discípulos, e Pedro, Tiago e João vão preparar na frente a refeição. Ele senta na mesa, e na mesa tem ervas amargas, na mesa tem pão sem fermento, na mesa tem o cálice, e na mesa tem cordeiro assado. Porque todas as vezes que eu me assento à mesa da obediência, quando eu me alimento na mesa da obediência, minha alma se sujeita a Deus. Mas todas as vezes que eu me assento na mesa da desobediência, a minha alma foge de Deus. Eva, Adão se alimentaram daquilo que não podia e se afastaram de Deus. Mas Jesus toma ervas amargas, Jesus toma o pão sem fermento, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Jesus está dizendo: eu vou obedecer a ordem, eu vou obedecer a regra. Em uma refeição tudo começou a ser mudado, mas agora em uma refeição eu vou fazer diferente. Dessa vez não vai ter erro, porque eu vou quebrar o ciclo. E tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Primeiro jardim, jardim do Éden, lugar de delícias. Segundo jardim, Getsêmane, lugar de prensa. Não são as circunstâncias, não é o meio que vai me fazer ser fiel a Deus ou não. É o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. No primeiro jardim, Adão se esconde no meio dele para não ver Deus, para não falar com Deus. Mas no segundo jardim, Jesus vai para o meio dele para dizer: Pai, eu estou aqui, pronto para morrer. Pai, eu estou aqui e vim falar contigo. No primeiro jardim, no jardim do Éden, os passos de Deus foram ouvidos e Adão se escondeu. Mas no segundo jardim, Jesus clamava e o Pai continua em silêncio. Jesus clamava e o Pai não livra da sentença. Jesus clamava e o Pai estava ali só ouvindo, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E agora Jesus ora assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. O cálice era o quê? Era o preço que Jesus tinha que pagar por causa do primeiro Adão. Era a dívida, e o saldo da dívida era morte, morte de cruz. Pai, soma a dívida: homicídio, adultério, fornicação, maledicência, desobediência, roubo, inveja, porfia, feitiçaria, as obras da carne. Qual é o saldo? Devedor, morte de um inocente. Jesus vê a lista, e é como se Deus perguntasse: o que foi que você fez? Ele perguntou para Adão: Adão, o que foi que você fez? E Adão diz o quê? Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Jesus, o que foi que você fez? Eu criei o mundo, e não houve lugar para mim quando eu vim. Jesus, o que você fez? Eu amei aqueles que me desprezaram, e mesmo assim agora estão atrás de mim. Jesus, o que você fez? Eu
fiz andar a 12 discípulos atrás de mim, e agora um deles me negou, e agora um deles me traiu. Jesus, o que você fez? Eu curei, eu ressuscitei mortos, eu limpei leprosos, coxos andaram, surdos ouviram, cegos tornaram a ver, e agora qual é a sua culpa? Jesus olha e diz: seja feita a tua vontade, crucifica a mim, seja feita a tua vontade, pode levar a mim, seja feita a tua vontade. E agora, Jesus, um batalhão de soldados entra no Getsêmani, prendem Jesus, Judas o trai com um beijo, levam Jesus, e agora, quando Deus fala para Adão a sua sentença, Ele diz: Adão, você fez uma escolha. Lembra que você é pó. Lembra que eu te tirei do pó. E porque eu te tirei do pó e você é pó, nada você pode fazer por você mesmo. Ao pó você vai voltar. Essa é a sua sentença. Pó não pode fazer nada. Pó não tem domínio nem sobre si mesmo. Adão, você vai ter que voltar para lá. Mas quando eu olho a natureza do último Adão, que está quebrando ciclos, você é feito de quê? Você foi gerado de quê? Do pó? Não, do Espírito. Do pó? Não, do Espírito. Do pó? Não, do Espírito. E qual é a sua escolha? Eu escolho morrer. Eu escolho me dar. Eu escolho ser crucificado. Eu escolho ser esbofeteado. Eu escolho ser julgado injustamente. Eu escolho padecer. Mas você foi gerado como? Eu fui gerado do Espírito. Então a escolha é sua. Vai, Jesus. Jesus é preso, esbofeteado, cuspiram nele. Adão, quando se deu conta que estava nu, fez folhas de figueira para si. Jesus estava vestido com vestes sacerdotais. E quando se deram conta, rasgaram as suas vestes e o deixaram nu. Ele se fez vergonha por nós. E agora colocam a cruz manhã de meio-dia, manhã de sexta-feira, 9h da manhã, vem Jesus subindo o Monte Caveira. Tiram de Jerusalém. Adão é tirado do Éden para morrer. Jesus é tirado de Jerusalém para pagar o preço por Adão. Sobe a via dolorosa. E era a hora terceira e o crucificaram. Estava do lado dele 2 ladrões, uma à sua direita e outro à sua esquerda. 7 palavras Jesus falou durante a sua crucificação, e a primeira delas foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O primeiro Adão do Éden cumpriu a sua sentença. Os anos se passaram para Adão, 900 e poucos anos. Os pés enfraqueceram, os olhos se fecharam, o coração enfraqueceu, e por mais que ele tentasse respirar, ele não conseguia. O terror da morte se abateu sobre o primeiro Adão. Ele tenta respirar, ele não consegue. Ele tenta ver, os seus olhos se escurecem. Ele tenta ouvir e a voz vai sumindo. E o primeiro Adão desce à sepultura, porque ele não consegue resistir à morte. Mas o segundo Adão, ele diz: ninguém toma minha vida. A morte não tem poder sobre a minha vida. Eu estou na cruz, mas eu vou-la dou. E agora ele olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E dizendo isso, a Bíblia diz que Jesus dá um brado, Jesus dá um grito. Não é um grito de quem sente dor, porque a Bíblia diz que como cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. Não é um grito de quem está
com raiva, mas é um grito de vencedor de guerra. E eu te explico agora: todas as vezes que alguém iria para uma guerra e via que o seu inimigo estava morto no chão, ele desembainhava sua espada, olhava para cima e dava um brado de vitória para sinalizar para o seu exército: nós vencemos a batalha, e despojando os principados e potestades, triunfando sobre eles, sobre si mesmo. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus olha para Satanás envergonhado, dizendo: eu te venci, eu venci, e agora os braços estão amarrados, mas a sua voz, ele diz para o seu exército, e o exército do Senhor está sentado na minha frente nessa noite, e ele diz: nós vencemos! O véu do templo se rasga de alto a baixo. Há um grande terremoto na terra. O soldado romano embasbacado olha para a cruz e diz: verdadeiramente este, não Adão do Éden, não Noé, não Elias, não Moisés, mas este era o Filho de Deus. Você pode glorificar o nome daquele que quebrou o ciclo. Agora, José de Arimateia e Nicodemos vão a Pilatos: me dá o corpo dele. A intenção de Pilatos é: leva logo. Eu não quero o corpo de ninguém na cruz, amanhã é sábado. E a Bíblia diz que as Marias ficaram olhando de longe. Envolveram o corpo num lençol de linho fino e o colocaram no sepulcro que nunca havia sido usado. E as Marias observavam de longe. Jesus está morto. Não há sinal de vida em seu corpo. Lembra quando Lázaro morreu? Depois de 4 dias, Jesus chegou: leva-me ao sepulcro. Aí Marta, impaciente, diz: ô Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora, ele já cheira mal. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe por que o corpo de Lázaro cheirava mal? Porque ele começou a entrar em decomposição. As bactérias começaram a comer o corpo, os órgãos internos explodindo. E o cheiro da morte começou a invadir o lugar. E talvez Jesus chegue diante do sepulcro e vê qual é a miséria que o primeiro Adão plantou na humanidade. E Jesus chorou. Mas agora, nós vamos começar a pensar que o primeiro Adão foi formado do pó da... O nome Adão significa isso, Adam, terra. Mas e o segundo Adão? Jesus está assentado no céu. Deus Pai diz: Espírito. Nós formamos o primeiro Adão do pó da terra. Mas Espírito, lembra? O segundo, o último Adão foi formado como? E talvez o Espírito diz: nós estamos conjecturando. Foi formado e gerado de mim. Então nós não podemos devolver o segundo Adão para o pó da terra. Espírito vai no sepulcro selado. Espírito vai, ressuscita Jesus de dentre os mortos. Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a Jesus, a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo ressuscitou Jesus entre os mortos, porque ele não foi gerado do pó, ele foi gerado do Espírito. E por isso o último Adão, Espírito vivificante. E tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha
expulsado 7 demônios. Dia Internacional da Mulher. Irmãs, não foi o feminismo que não nos deu voz. Não foi, porque depois da cruz de Cristo, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem e nem mulher. Ele diz: Maria, não me detenhas, corre, diz aos discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei. Ele nos deu voz, Ele nos nivelou, Ele nos fez pregadoras da sua palavra, anunciadoras das boas novas de salvação. Enquanto Maria está correndo, os homens estão tudo trancafiado dentro de casa, olhos regalados, esbugalhados, pensando assim: você vai sair, Tomé, eu não vou não, e você, Felipe, nem eu. E de repente alguém surge no meio daquela reunião, a porta estava trancada. Paz seja convosco. Tomé olha e diz assim: quem é? Talvez alguém cutuque e fale: de novo, meu filho, você não acredita em nada, você não está conhecendo o que é Ele. Jesus disse: não, deixa, olha as minhas mãos, toca na minha carne, olha o meu lado, Tomé, está rasgado. Por que vocês estão assim, tão tristes, tão temerosos? E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós essa noite: por que vocês estão assim, tão cabisbaixos, tão tristes, tão temerosos? Agora João capítulo 20, versículo 22, diz que Jesus assopra sobre os discípulos dizendo: recebe o Espírito Santo. Naquele dia não houve línguas estranhas, naquele dia não houve fogo visto, naquele dia nenhum vento se ouviu do céu como um vento veemente, mas naquele dia Jesus estava dizendo: lembra lá no Éden, nós, o Pai, eu, a palavra e o Espírito, pegamos o boneco de barro e fizemos de um barro um homem com vida. Agora eu sopro novamente sobre vocês, porque eu quero quebrar o ciclo sobre vocês. Eu quebrei o ciclo primeiro, agora eu vou quebrar o ciclo na vida de vocês. Vem aqui Pedro, vem aqui Tiago, vem aqui João, vem aqui André, vem aqui Felipe, que eu vou soprar em vocês. E Jesus assopra, e agora Ele está dizendo: recebe o Espírito Santo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ao invés de homens viventes somente, vocês agora serão homens cheios do Espírito Santo. Ao invés de homens viventes somente, serão homens apregoadores do meu Evangelho. Ao invés de uma igreja cabisbaixa e temerosa, serão uma igreja que vai ser levado para a prisão e na cova e nos martírios de leões, mas irão cantando, irão falando em línguas, pregarão e agora mesmo apedrejados sorrirão. Serão homens e mulheres que no ímpeto do Espírito Santo não se dobrarão diante dos intempéries da vida, porque eu estou quebrando o ciclo do medo, eu estou quebrando o poder do pecado sobre a sua vida. Agora o ciclo muda. O homem cresce, o homem nasce, o homem cresce, o homem é tentado, mas não peca. Mas se pecar, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, tendes um advogado no céu, porque Ele quebrou o ciclo. O homem morre ainda? Pode até morrer, mas quem sabe? Quem sabe? Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, coloca por favor versículo 51. Ele coloca no versículo 15 essa doutrina para que nós entendamos o que vai vir a seguir. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Antes, no primeiro Adão, todos dormiriam, todos morreriam, mas agora, nem todos, mas agora, nem todos, porque existe um povo que não verá morte, existe um povo que ouvirá o soar da última trombeta, existe um povo que encontrará com Ele nos ares, existe um povo que não descerá à sepultura, existe um povo que subirá com o corpo transformado ao soar da última trombeta. Mas todos seremos transformados, porque todos, aí ele explica, num momento,
num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Aí ele abre um parênteses e diz: porque a trombeta soará. Você não crê, mas a trombeta é uma certeza. A trombeta soará. Igreja, nós não podemos esquecer dessa certeza. A trombeta vai soar. Precisamos voltar a falar do céu. Precisamos a voltar a desejar o céu. Ter saudades do céu. É a nossa pátria que nos espera. Precisamos aguardar ansiosos, vigilantes em todo o tempo. Sejam alvas as suas vestes. Nunca falte o olho sobre a sua cabeça. Jesus está às portas. O arcanjo já está com a trombeta na mão, porque com o alarido e voz de arcanjo, ao soar da última trombeta, diz a Bíblia, nós precisamos crer nessa promessa. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Que jeito? Incorruptíveis. O último ladrão quebrou o ciclo. Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que foi escrita: tragada, engolida, derrotada foi a morte pela vitória de quem? Pela vitória dele, pela vitória dele. Nós fomos feitos coparticipantes da glória dele. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Naquele dia o Senhor não chamará mais Adão. Naquele dia o Senhor não nos chamará criaturas. Mas quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, porque eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Você pode cantar comigo, sinalizando para o inferno que o último Adão já quebrou o ciclo. Diz comigo: glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Ele vai chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero. Deus abençoe a igreja. Você que está aqui nesta noite e ouviu esta palavra e ainda não sabe daquilo que você foi livre, eu quero te dizer: Jesus morreu por você. Eu quero te fazer um convite nessa noite, um convite de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Faça um sinal com a sua mão que a igreja vai orar por você. E o seu nome será escrito no livro da vida, e todo o sacrifício de Jesus também te alcançará. Onde está a primeira pessoa para Jesus nessa noite? Faça um sinal com a sua mão. A igreja trabalha, a igreja ora, e se a igreja não estiver trabalhando, a igreja ora. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Ele morreu por você. Ele morreu no seu lugar para que Ele possa levar você para o céu. Não se engane, sem Jesus, sem Ele, você não chegará lá. Lá na galeria tem alguém. Você não veio aqui à toa, Jesus te trouxe aqui. Aqui embaixo tem alguém, na minha direita, na minha esquerda. Se não há ninguém, que o Senhor te dê mais uma oportunidade. Até o final deste culto, a oportunidade está aberta para que você receba a oração e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a igreja.